Hebreus, capítulo 2. A carta aos Hebreus é uma carta maravilhosa. E hoje nós vamos caminhar um pouquinho aqui nesta palavra. A partir do versículo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Se você puder ficar de pé em reverência à palavra de Deus, é bem melhor. Diz a palavra do Senhor: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para em que tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Amém? Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra. Eu quero nesta noite, nesta tarde, Senhor, expor essa palavra, que o Senhor possa estar, meu Pai, falando ao coração de cada um. Nós já ouvimos aqui cânticos espirituais, a tua serva trouxe uma palavra de encorajamento que o Senhor falou para Josué e falou conosco hoje mais uma vez. E aqui nós temos, meu Pai, mais uma porção da tua palavra, para que nós não nos esqueçamos dessa tão grande salvação. Fica conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Graças a Deus. Aqui, queridos, é importante lembrar para vocês que todos nós temos uma origem, né? Na verdade, todos nós temos uma origem, essa origem encontra-se em Deus. Não sei se você lembra, domingo eu falei aqui, que tudo começa em Deus. Não tem nada que comece em nós mesmos. Tudo começa no nosso Deus. E esta carta, queridos, foi dirigida aos judeus que haviam abandonado o judaísmo e eles haviam se convertido ao cristianismo. E estava havendo uma perseguição muito grande. E agora eles estavam querendo voltar às velhas práticas religiosas do judaísmo. Por quê? Porque muitos não estavam suportando a pressão que era muito grande, a perseguição que era muito grande, desencadeada sobre os cristãos. O judeu convertido naquela época, irmãos, eles passavam por uma provação muito grande, assim como você viu o apóstolo Paulo passando por todas aquelas provações. Aquele que se decidisse por Jesus, eles iriam enfrentar as mesmas provações. Quais eram? Eles iam ser chicoteados, perseguidos, humilhados e até mortos. Então a perseguição daquela época, no primeiro século, né, não foi fácil. Então ser cristão ali naquela região, como hoje é em algumas regiões do mundo, por exemplo na Ásia, a pessoa tem que ser muito firme no Senhor para suportar tamanhas pressões. E o que estava acontecendo? Os judeus conterrâneos deles foram os que mais perseguiram os seus irmãos judeus. Era justamente os judeus que não queria ver ninguém dos judeus convertidos ao cristianismo. Por quê? Eles acreditavam, eles pensavam, eles diziam que Jesus era uma ameaça. Os seguidores de Jesus eram chamados seguidores do caminho. E eles eram considerados uma ameaça para o judaísmo. E por isso aquela perseguição. E então eles diziam que Cristo ensinava uma versão distorcida daquilo que Moisés havia ensinado. Como eu falei para vocês, se você conversar com um judeu, ele vai dizer que Moisés é maior do que Jesus. E aqui nesse contexto da carta aos Hebreus, essa carta nós não sabemos exatamente se foi o apóstolo Paulo,
porque em alguns momentos ela parece ter sido escrita pelo apóstolo Paulo, mas em alguns momentos a teologia, a forma da escrita, ela vai se distanciando daquilo que o apóstolo Paulo costumava escrever. É uma carta que não foi assinada, que era obrigatório, naquela época tinha que assinar as cartas, né? Como hoje também. Mas era obrigatório ter o autor da carta. E essa carta, ela é totalmente cristocêntrica. Então, o que é que estava acontecendo? Os judeus convertidos, eles estavam desistindo de Cristo. Eles não estavam suportando, eles não tinham estrutura. Eles não tinham estrutura para ver a sua esposa sendo morta, o seu esposo, os seus filhos sendo perseguidos, sendo jogado às feras, sendo passado ao fio da espada. Eles não aguentavam isso, então muitos estavam desistindo. Então as torturas, irmãos, elas eram das mais grosseiras possíveis. A pessoa ficava presa em masmorras, distante das suas famílias. Dizem que o apóstolo Paulo, quando ele ficou preso numa masmorra, Deus é tão bom que dentro daquela masmorra fria tinha uma fonte de água que jorrava constantemente. E aquela fonte representava a própria presença de Deus, a própria presença de Jesus. Mas isso foi para confortá-lo, porque geralmente as masmorras, elas não tinham conforto nenhum. Não tinham conforto nenhum. Então nós sabemos que muitos apóstolos morreram nessa perseguição. Inclusive o apóstolo Tiago, né? Ele foi morto ao fio da espada. O apóstolo Pedro foi preso, mas a igreja em contínua oração, o Senhor enviou o seu anjo e tirou ele de lá, porque o Senhor tinha um propósito com ele. Querido, quando Deus tem um propósito na tua vida, a tua história não se encerra nem tão cedo. Quando Deus tem propósito com você, aconteça o que acontecer, o Senhor vai te levantar, porque Ele tem mais coisas para fazer através da tua vida. Se você crê que Deus tem algo para fazer através da tua vida, ainda tem algo, não tenha medo. Não tenha medo. Se você está achando incômodo essa situação que nós estamos passando, ter que estar aqui com máscara, usando álcool, todo mundo afastado, não poder mais dar um abraço no irmão, isso não é nada. Isso não é nada em comparação à perseguição que eles passavam e que muitos cristãos lá na China enfrentam, que nem conseguem adorar o seu Deus porque são mortos. Então, querido, o autor dessa carta, ele está falando para os judeus convertidos a permanecer. Permaneçam, queridos. A permanência em Cristo, a perseverança dos santos é quem vai levar você ao destino final. Não importa se está difícil hoje. Não importa se as lutas são grandes. As lutas, elas vêm para moldar nosso caráter, para nos tornar melhores, para nos tornar mais dependentes de Deus. Nós não conseguimos andar com nossas próprias pernas sem a presença gloriosa do Espírito Santo em nós. É Ele quem nos dá força. Então, mesmo, irmãos, que naquela época, mesmo muitas pessoas, tendo negado a Cristo, tinha um grupo de irmãos ali perseverantes, que falaram, nós não vamos recuar. Nós não vamos negar. Queridos, quando você toma uma decisão com Jesus, não é para olhar para trás. Quando você diz, eu vou seguir a Jesus, segue o teu caminho sem olhar para trás, porque a palavra diz que aquele que olha para trás, que toma o arado nas mãos e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Então nós possamos continuar, apesar das lutas. Muitos cristãos do primeiro século entendiam que desistir de Cristo era colocar tudo a perder. Eles não estavam preocupados em livrar a sua pele. Eles estavam preocupados em salvar a sua alma. Porque hoje, você pode até dizer, eu vou negar, eu vou desistir, para que caminhar mais com Cristo? Está difícil, mas aí eu pergunto para você, para onde é que você vai? Para onde iremos nós se só Jesus tem palavra de salvação e vida eterna? O apóstolo Pedro falou isso.
quando acharam que o discurso de Jesus estava duro demais, e começaram a dizer, quem é que suporta ficar ouvindo esse tipo de discurso aqui? Duro é ouvir esse discurso. E Jesus falou que quem não quisesse segui-lo, o caminho estava livre para voltar atrás. Mas o apóstolo Pedro disse, não, Senhor, só o Senhor tem palavras de vida eterna. E essa carta aqui é para fortalecer esses irmãos. O escritor dessa carta vai usar um método de pregação, amado, que faz com que eles tragam à memória o que eles já conheciam. Olha aqui o que é que ele diz. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Ele está dizendo aqui, vocês já ouviram falar de Cristo, não é verdade? Os pais de vocês já contaram das maravilhas que Deus fez no passado. Então, sejam diligentes, não desanimem, não olhem para trás, não recuem, não vão regredir da vossa fé. E aí ele começa usando um método interessante. Ele vai descrever, ele vai mostrando em tudo a superioridade de Cristo. Ele vai dizer, olha, esse Cristo, ele é superior a Moisés, a Abraão, a Isaac, Jacó. Ele é superior aos sacrifícios que eram feitos, sacrifícios de sangue, lá no passado. Ele é superior aos sacerdotes que ofereciam esse sacrifício pelo pecado. Porque o próprio Jesus era o sacerdote e também a própria oferta. Ele foi a própria oferta. O altar onde ele se deu por mim e você foi a cruz do Calvário. E começando, amados, se nós for ver isso aqui, começando de Adão e de Eva, ele estava dizendo, olha, atenta para as coisas que vocês já viram. E aí é como se ele dissesse, dá uma olhada na história lá atrás. E aí é como se eles começassem a relembrar, começando de Adão e Eva, o tempo em que o Senhor andou com os homens aqui na terra. Diz que na viração do dia, o Senhor visitava aquele casal. O Senhor andou com eles pelo jardim. O Senhor proveu eles dos melhores frutos, de tudo que era do melhor eles tinham no Éden. E aí o povo começou a querer desistir, e ele dizendo, olhe para trás. Olha para trás com as coisas que já aconteceram, os sinais que já aconteceram. E olhem também para aqueles que desobedeceram, o que aconteceu com eles. Ele vai falar isso aqui, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Ele está dizendo aqui, olhem, vocês lembram do dilúvio? Em outras palavras, isso aqui se chama inferência. Quando um texto da Bíblia é mencionado sem dizer exatamente, falar dos fatos, isso é uma inferência. Ele estava dizendo, dá uma olhada no passado. Queridos, vocês lembram quando eu tenho falado nesse púlpito, vocês caminhem olhando para frente, mas tenham sempre um retrovisor para vocês olhar um pouco para trás. E esse olhar para trás é para você lembrar quem você era, para você lembrar de onde você foi tirado, de onde você foi resgatado. Porque toda vez que eu olho para a minha vida, eu lembro de onde eu fui resgatado. Como nós éramos escravos das nossas vontades, dos nossos desejos, fazendo aquilo que dava no nosso coração. Todos nós na nossa juventude, a gente tinha nós aqui, os mais velhos, aqueles que têm mais ou menos a minha idade, todos andaram extraviados. E essa geração nova que está hoje dentro da igreja, atentem para as palavras do Senhor, para que vocês não venham se extraviar. Porque nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de dificuldades imensas, onde as pessoas não têm mais temor a Deus, onde as pessoas não amam mais o outro, o próximo, é cada um por si. E aqui ele continua dizendo, olhem como eu fui com Abraão,
olhem como eu testei a fé de Abraão. Depois fui com Isaac, seu filho. Depois fui com Jacó. Mas olhem também para Sodoma e Gomorra, que foi destruída por causa do pecado. Então ele está dizendo, o autor da carta aos Hebreus aqui no capítulo 2, está dizendo, vamos ser mais diligentes para ouvir e prestar atenção nas coisas que já foram faladas para nós. Aquilo que você já aprendeu. Aquilo que você já aprendeu do Senhor, você guarde no seu coração. E o grande livramento que o Senhor deu à casa de Jacó também, querido, quando peregrinou no deserto, o que Deus fez com José, como Deus trabalhou com aquela família, como Deus guardou eles no Egito, no meio daquela provação, mesmo com tantas pragas, toda aquela geração ali foi guardada. O Senhor guardou a casa de Jacó, porque era semente de Abraão. Se você vê no capítulo 12 de Gênesis, quando o Senhor chama Abraão, Abraão morava numa terra distante, em Ur dos Caldeus, com seus pais que eram idólatras, e ali eles adoravam muitos deuses, como os povos pagãos daquela época. E ele falou, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar, que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. O Senhor deu promessas. O Senhor foi falando com Abraão que a semente dele iria povoar a terra como as estrelas do céu, como a areia do mar. E Deus cumpriu essas promessas, irmãos. Olhem para estas coisas, para você não se desviar nem um minuto da presença de Deus. Não desanima com tuas lutas, porque a nossa luta, a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um gozo eterno de glória, como disse o apóstolo Paulo. Então, nestes dias, ele se revelou também com mais intensidade. Como? Através da pessoa de Cristo. Se no passado ele já deu sinais, imagine agora que ele mandou o seu próprio filho. Sabe o que é que diz João 3,16? A maioria de nós conhecemos o texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa promessa, irmãos, quando João, o evangelista João fala, de tal maneira foi o amor de Deus, é porque ele não tinha palavras para descrever o tamanho do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo corrompido. Deus amou o mundo com tanta intensidade, que Deus amou ladrões, prostitutas, assassinos, todos está incluído dentro desse amor. Ele não faz acepção de pessoas. Só que quando o Senhor nos chama para andar com Ele, o Senhor diz, vem que eu vou te dar uma nova vida. Ainda que você tenha se extraviado, eu quero te dar uma nova vida. E foi o que Ele fez conosco. Mas quando diz que amou de tal maneira, é com essa intensidade. Deus nos amou, irmãos, desde a eternidade. Deus não amou eu e você porque nós somos bonzinhos. Ninguém é bonzinho. Bom é só um que é Deus. Só Ele que é digno de honra e glória. E Ele nos amou primeiro por quê? Porque Deus é amor. Porque Ele próprio é amor. E Cristo veio para nos salvar. Jesus é alguém, amado, que Ele supera os anjos em grandeza, em majestade. Tem pessoas que oram para anjos, mas na verdade a nossa oração tem que ser dirigida para Deus em nome do Filho. E quando você ora a Deus em nome do Filho, aí Ele manda os seus exércitos celestiais, porque a carta aos Hebreus diz que os anjos, eles são ministros de Deus. São eles servos de Deus que estão a serviço dos salvos. Então quando você clama, o Senhor envia um anjo para te guardar. Mas não que o anjo em si tenha poder. Ele só veio porque o Senhor liberou ele para estar aqui te guardando. É isso que ele está lembrando aqui com essa inferência. Então, queridos, Deus deu a Jesus um trono. Ele deu todo o universo em suas mãos. Ele herdou um trono eterno. Jesus
é o cabeça da criação. Ele é quem controla todo o corpo. A igreja é o corpo de Cristo. E aqui, o versículo, quando ele começa, o capítulo 2, em algumas versões, está dizendo assim, ó. Por esta razão, ele está concluindo um sermão. Por esta razão, o quê? Como assim, pastor, por esta razão? Ele está dizendo, olha para o capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E aí ele vai falando. E aí ele vai dizendo no versículo 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a excelência e a expressa imagem da sua pessoa, e tendo sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E aí quando ele fala tudo que Jesus é, tudo que Jesus fez, aí ele conclui. Essa frase, quando ele diz, por esta razão, ou portanto, como está nessa versão aqui, ele está dizendo, por isso, é bom que vocês olhem para tudo que já passou, para que vocês não se desviem dessa verdade. Porque, por tudo que ele mencionou no capítulo anterior, é isso que ele está querendo que eu e você veja, a grandeza de Cristo, a grandeza de Deus que se revelou a nós no passado e muito mais agora se revelando para os filhos. Quando ele diz aos pais, está se referindo aos nossos pais na fé, aos patriarcas, assim como ele se revelou para Abraão, Isaque e Jacó, para Moisés, agora ele se revelou nesses dias através do Filho. E vocês já ouviram essas verdades, mas somente ouvir, queridos, não é suficiente. Não é suficiente apenas eu saber que Jesus morreu na cruz. Saber que Jesus morreu na cruz, o mundo inteiro sabe. Mas muito mais do que saber, isso é praticar essa verdade. É tomar posse dessa verdade. É você deixar essa verdade gravada no teu coração. Deixar que ela crie corpo dentro de você. Como assim? É se apegar a essa verdade de tal maneira que a sua vida se pareça com a dele. O mundo está carente de modelos de Cristo, de pessoas que amem de verdade, que pensem no próximo, porque o egoísmo, irmãos, está demais, está tomando conta do mundo, e nós temos que lutar com toda a nossa força para permanecer amando, não deixando o nosso coração se esfriar, porque às vezes nós nos tornamos duros, endurecidos, porque a gente fala, fulano ali nem liga para ninguém, eu fiquei doente e ninguém me visitou, eu precisei de alguma coisa, ninguém veio aqui me ajudar. Mas não é porque não te ajudaram que você não vai ajudar ninguém. O amor que habita em você é o amor de Deus, é o amor de Cristo. Nós temos que perseverar fazendo aquilo que nos cabe fazer, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Precisamos, amado, nos apegar a essa grande salvação. Ele fala mais uma vez, como escaparemos nós se não atentar para uma tão grande salvação? Como tão grande salvação? Será que você ainda não entendeu o amor de Deus por você? Quem aqui é merecedor do amor de Deus? Ninguém, irmãos. Se eu fosse merecedor do amor de Deus, eu ia me vangloriar do outro. Eu ia dizer, eu sou salvo porque eu sou bom. Eu sou salvo porque eu fiz isso. E não é isso. Nós somos salvos pela graça. Efésios capítulo 2 vai dizer isso. Então nós precisamos continuar ensinando a uns e lembrando a outros que Cristo morreu na cruz, que Ele é o nosso Salvador, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que só Ele é o caminho, a verdade e a vida, a consumação da salvação planejada por Deus.
Continue ensinando isso. Mas o problema, irmãos, é que muita gente nem crê mais nisso. Eu estava ouvindo uma pregação do Paul Washer, é um pregador americano. Claro que eu estava ouvindo ele, mas o sermão sendo traduzido, que eu não entendo a língua deles, inglês. E ele dizendo que ele começou a fazer seminário e muitos outros irmãos começaram a fazer seminário com ele. E olha, quando no começo que ele estava estudando a teologia, entrou irmãos lá que acreditavam no inferno, que acreditava nas promessas de Jesus, que acreditava na morte e ressurreição de Cristo, e no terceiro ano que eles estavam estudando, eles pararam de crer nisso. Ele já via gente zombando de quem queria viver piedosamente na presença de Deus. Por quê? Porque eles acharam que a inteligência deles, o intelecto deles, o fato deles serem universitários e estar estudando ali teologia, fazia eles pessoas mais excelentes que os demais, e que o conhecimento que eles adquiriam ali era mais importante. Não se iluda, querido. A tua muita inteligência, a tua sabedoria, a tua posição social, a fama, o sucesso que você tem, o seu trabalho, ser uma pessoa popular, nada disso vai te levar para o céu. Nada disso vai te salvar. Somente Cristo. Se apegue a essas verdades. Tem muitas pessoas que se sentiram atraídas por Cristo no começo. É como diz a parábola do semeador. Quando Jesus conta a parábola dos tipos de semente, de solos, onde a semente caía, ele estava dizendo, falando, não era de solo, era de corações. A palavra semeada. Muitas pessoas aceitam a Cristo, falam, não, eu quero. Só que quando começa a perseguição, quando começa a luta, quando começa a dificuldade, as pessoas, muita gente já diz, eu não quero mais. Porque acreditam que receber a Cristo, andar com Cristo é andar em facilidades, não é isso. Não é nada disso. Quantas vezes nós que andamos com Cristo gememos em nós mesmos, com as injustiças que a gente vê diariamente. Nós também adoecemos constantemente. Nós também passamos por provações. Muitas vezes, muitos de nós aqui já ficou sem emprego, mas nem por isso, querido, desistiram. Aqui no nosso meio tem irmãos que ficaram anos desempregados, mas não saiu dos pés do Senhor. Não deixou de adorar o Senhor. Porque tem gente, irmãos, que fala, se Deus me amasse, por que é que eu estou desempregado? Se Deus me amasse, por que aconteceu isso com meu filho? Por que meu casamento está desse jeito? Na verdade, Deus nos ama. E muitas coisas que acontecem na nossa vida, ou são provações, ou muitas coisas são consequências de erros nossos mesmos. Então, muitas coisas que acontecem conosco, Deus não é culpado. Deus não é culpado. Nós precisamos compreender isso. Então, queridos, considerando o valor do Evangelho, o que ele representa, nós temos que nos apegar com firmeza a essa verdade. Nós temos que avançar, crendo nessas verdades, e isso para nós vai resultar em quê? Salvação. O apóstolo Paulo falava assim, irmãos, tem gente pregando a Cristo aí por contenção. O que é isso, contenção? Por inveja, por discórdia, por briga, por competição. Tem uma igreja aqui, eu vou abrir outra ali também para pregar. Religião tal prega, eu também vou pregar. E ele falou assim, que pregue a Cristo. Que Cristo seja pregado com sinceridade ou em falsidade, de toda maneira o importante é que Cristo está sendo pregado. Isso para nós é sinônimo de salvação. Mas para aqueles que fazem com outro sentimento, é perdição. Mas para nós que cremos, é sinônimo de salvação. Deixa que Cristo seja pregado. Querido, andar com Cristo
não é mera imitação. Andar com Cristo, você tem que andar de coração. Você tem que andar com Ele em todo tempo, crendo que Ele é com você. Ainda que a chuva esteja torrencialmente caindo, ainda que você esteja passando pelo meio da dificuldade, do fogo cruzado, Cristo tem que ser a âncora da nossa alma. Aquele que dá o equilíbrio no nosso barco, aquele que dá o equilíbrio na nossa vida, para que nós não fiquemos à deriva. A apostasia, queridos, é real. A apostasia, muitos têm voltado atrás, andaram tantos anos com Jesus. Quantas pessoas tem aí, na internet mesmo, você vai ver vídeo de pessoas que foram pastores, que andou a vida inteira com o Senhor, e hoje está aí na mídia, falando um monte de bobagem, se desviaram do caminho da verdade. Mas você não tem que tomar como parâmetro essas pessoas. Você tem que tomar sempre como parâmetro a Cristo. Sempre como parâmetro a Cristo. Porque muitas pessoas acharam o caminho muito estreito, muito espinhoso e se afastaram. E foram para o caminho largo, um caminho de facilidades. E aí que está. E aí perderam a sua alma. E aí se perderam para nunca mais se achar. Tem pessoas, irmãos, que ainda conseguem voltar. Mas tem pessoas que é perdição mesmo. Elas desanimam e saindo da presença de Jesus, essas pessoas incautas, elas são tomadas pelo inimigo, são feitas escravas novamente do inimigo. E depois ele os lança na masmorra da solidão, da depressão, e muitas pessoas morrem. Pessoas que já tinham andado com o Senhor, morrem nesse estado deplorável. Então nós temos que estar atentos a todo tempo, renovando a nossa fé, lendo a palavra. Vai acontecer escândalos? Vai acontecer muitas coisas dentro da igreja que é para te envergonhar? Vai, mas você tem que saber o seu posicionamento com o Senhor. Você não pode se abalar por isso. Ah, porque a igreja X fez isso. O irmão não sei de onde que disse que era crente fez isso. Jesus falou, é necessário que os escândalos aconteçam. Mas ai por quem vier os escândalos. Ai daqueles por quem vier os escândalos. Eu e você vamos seguir nosso caminho. Vamos seguir o nosso caminho. Versículo 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Ela começou a ser anunciada pelo Senhor, depois foi confirmada pelos que ouviram. Aqui, ele vai fazer uma pergunta: como escaparemos nós de uma salvação tão grande se a gente for descuidado? Não descuida, amado, da tua salvação. A salvação, ela precisa ser preservada. No processo de justificação, eu e você não temos participação. Como assim, pastor? Eu e você nos tornamos justos, não por causa das nossas obras de bondade. Nós fomos justificados na cruz pelo sangue de Cristo. Foi um ato glorioso da parte de Deus e único. Eu e você não tivemos participação nenhuma. Ele fez isso por amor. Mas no processo da santificação, eu e você temos parte. Porque o Senhor deu livre-arbítrio. O Senhor quer que eu e você andemos com as vestes brancas em todo o tempo. O Senhor quer que nós andemos todo dia fugindo da roda dos escarnecedores. O Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, muito feliz o homem e a mulher que não se assenta com os zombadores, com aqueles que zombam das coisas divinas, das coisas que Deus tem para nós, as coisas eternas. Bem-aventurado, muito feliz. Ele vai afirmar aqui, querido, que aqueles que rejeitaram essa mensagem no passado pereceram. E se eles receberam a devida punição, quanto mais nós, eles cumprindo a lei. Imagine eu e você se deixar Jesus, a fonte da água viva, se nós deixar para trás. Onde nós vamos parar? Perderemos aquilo que tínhamos ganhado, amado. O próprio nascimento de Jesus foi algo esplêndido. Você pensar
que uma pessoa nasceu de um ato sobrenatural, porque é impossível alguém nascer do modo que ele nasceu. É impossível alguém viver no mundo desse aqui como ele viveu. Como fala o autor da carta lá aos Filipenses, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, ele fala que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Anulou-se a si mesmo e foi digno de morte, morte de cruz. Viveu como homem, viveu como nós, mas faz uma curva na narrativa. Mas em tudo foi tentado, mas não pecou. Isso é coisa divina. E já caminhando aqui para o final, queridos, o versículo 4 vai dizer que o próprio Deus confirmou essa verdade, permitindo o quê? Que os apóstolos operassem sinais e maravilhas. Olha o que diz: testificando é a mesma coisa de testemunhando, comprovando, demonstrando. Testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Ele perguntando aqui. Então ele está dizendo, olha, o próprio Deus permitiu que os apóstolos estivessem operando sinais e maravilhas para dizer, eu sou com vocês. Eu sou com vocês. E ele falou que aquele que crê em mim, obras maiores fará. Aqueles que creem, obras maiores farão. Se você crê que Jesus fez grandes obras, você também faz. Você também faz, amado. Mas queira andar no sobrenatural de Deus. Andar no sobrenatural de Deus exige renúncia de nossa parte. Exige dedicação, leitura da palavra, meditação nessa palavra, separação. Ser uma pessoa separada não é querer ser melhor do que ninguém. É não querer seguir o curso de vida que o outro segue. Não, eu tenho o meu caminho. Eu já sei qual é o meu caminho. Eu sei qual é o meu posicionamento em Cristo. Portanto, queridos, para concluir aqui, não saiam da presença de Deus. Não deixa nada te abalar. A doença vem, ela vai te abalar por isso? Não pode, querido. Não pode. Se você for ver as tribulações que o apóstolo Paulo passou, ele falou, quase cheguei a... O presbítero Davi pregou aqui, com muita propriedade, que Paulo disse, teve dia que eu desanimei de viver. Eu cheguei até a desistir da minha própria vida. Passei por naufrágios, levei não sei quantas chicotadas, fiquei preso em masmorras. O apóstolo Paulo vai falar, eu já sei, já estou acostumado a viver de toda e qualquer maneira. Eu sei ter pouca comida, eu sei viver na fartura, eu sei o que é nudez, eu sei o que é andar vestido, eu sei o que é andar descalço. Aí ele conclui dizendo lá em Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora tem muita gente que coloca esse versículo no vidro do seu carro lá e diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas será que você pode andar como o apóstolo Paulo andou? Passar pelas privações que ele passou? Porque tem gente que está achando que eu posso todas as coisas, é dizer assim, olha, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Porque muita gente põe nesse contexto. Não leu, pega o versículo, não vê o que estava falando antes e acha que Deus está dizendo, você pode fazer qualquer coisa. Não é assim, querido. Não é assim. Ele está dizendo, eu sou acostumado a viver de toda e qualquer maneira, passar dificuldade. Por quê? Porque tem Cristo que me fortalece. Então, queridos, nas noites, nos dias sombrios, nas suas noites insones, não desanime. Quando você começar a pensar em desistir, lembre-se, as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer. As misericórdias dele se renovam a cada amanhecer. Escorregou? Pecou? Cuidado. Porque sabe o que vai acontecer quando você escorrega, quando você peca? O diabo vai chegar bem de mansinho no teu ouvido e vai falar assim, ó, foge, vai embora,
Você acha que o teu Deus vai usar uma pessoa imperfeita como você? Olha o que você fez. Sabe o que você tem que fazer, querido? Você tem que citar para o inimigo João 1,9. Fala para ele: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Sabe por quê, querido? O apóstolo João, ele fala: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e a verdade de Deus não está nele. Porque eu e você somos lavados pelo sangue de Jesus, mas todos os dias nós estamos sujeitos a errar, a pecar. Mas quando o pecado na nossa vida tem que ser por um deslize. Você tem que estar vigilante para que você não esteja constantemente ali cometendo um erro atrás do outro, um pecado atrás do outro. Se você perceber que errou, volta de novo para os pés do Senhor. Pai, eu fiz isso. Pai, eu errei. Eu falei mal com o meu irmão. Eu critiquei quem eu não devia. Deixei de ajudar o meu vizinho. Se arrependa. Sabe por quê? Porque quando você resiste, você se torna mais forte. Mas o inimigo, irmãos, a Bíblia diz que ele é como um leão. O verdadeiro leão da tribo de Judá é Jesus. Mas o inimigo, ele é como um leão. Ele anda rondando para ver quem ele pode atacar. E aí quando você permanece, ele ainda vai saindo, mas ele olha para você e fala assim de mansinho: hipócrita. Você é um hipócrita. Você pecou, mas quer permanecer dizendo que é crente. Isso é onde muita gente desanima. É onde muita gente diz assim: eu não sou digno de estar aos pés do Senhor. Querido, não pensa dessa forma. Isso é uma semente maligna. Eu e você nunca fomos dignos. Quem disse que nós somos dignos de estar aos pés do Senhor? Lembra daquela prostituta, a mulher mais indigna que a sociedade pisava nela? Ela chegou e lavou os pés do Senhor com suas lágrimas. E o Senhor disse: mulher, vá em paz e não peques mais. Assim é comigo e com você. A palavra de Deus fala: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resista que ele vai fugir de você. Vá em frente. Se ele disser que você é hipócrita, João 1,9 nele de novo. Se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Quem disse isso é promessa de Deus. Eu vou prosseguir. Você acha que eu sou digno de estar pregando aqui em cima? Claro que não, querido. Se você for dizer que não é digno, ninguém vai ser capaz de chegar aqui e cantar um louvor para Deus. Nós só estamos aqui pela misericórdia. Homem nenhum tem poder para se manter de pé por si só. Tudo começa em Deus. E tudo termina em Deus e com Deus. João 5,18 está escrito: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Quem é gerado de Deus, se a vida de Cristo habita em você, você vai prevalecer, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Lembre-se de que tudo que eu falei no início dessa pregação, todos nós temos uma origem, e nossa origem está em Deus. Os peixes foram criados, o Senhor, quando criou os mares, ordenou que as águas produzissem peixes, não foi? Agora tira um peixe de dentro da água para você ver o que acontece. Ele vai morrer. O Senhor falou terra para produzir árvores, todo tipo de árvores. Arranca uma árvore e deixa ela com a raiz para cima, para você ver o que acontece. Ela vai morrer. Da mesma forma eu e você. Se você negligenciar a tua salvação, se você começar a murmurar, você que está na presença de Deus hoje, e começar a murmurar e dizer: não vale a pena andar com o Senhor, então sai para você ver o que vai acontecer. Você vai secar e murchar a semelhança daquela árvore, porque a nossa origem é em Deus. Nós fomos enxertados na videira verdadeira que é Cristo.
Nós fomos enxertados nessa videira. Então, queridos, portanto, que você lembre-se de tudo que foi falado nesta noite. Não negligencie a tua salvação. Porque se foi punido com severas admoestações e punições aqueles que pecaram no passado, quanto mais eu e você se desistirmos agora. Está doendo a tua prova? Vai passar. Esse período aqui vai passar. Vai passar. Tem um hino antigo que fala isso, vai passar. Eu sei que essa luta é grande, mas ela vai passar. Tudo na vida, querido, passa. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. O que Ele prometeu na tua vida vai se cumprir se você não desfalecer e não desanimar. Amém? Que Deus nos abençoe nesta tarde. Fique de pé para nós orarmos. Estamos encerrando aqui esse período. Agradeço a Deus pela presença de todos vocês. Do irmão que está nos visitando aqui, seja bem-vindo, viu, irmão? Nós estamos seguindo essas normas aqui, fazendo 2 cultos com poucas pessoas, para ver se a gente consegue administrar bem isso aqui, mas para a gente estar se alimentando da palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, e que nesta semana, quando você quiser desanimar, lembre-se, não do que eu falei, lembre-se do que diz a palavra de Deus. Fala, não, Hebreus capítulo 2 fala para eu olhar para as coisas do passado. Então eu vou olhar do que já aconteceu no passado. Pessoas que creram no Senhor, elas tiveram grande livramento. E aí você vai sentir a força que você vai passar por tudo isso que está acontecendo na tua vida. Amém?